todos, bom sábado a todos aí, pessoal, que sábado maravilhoso. Estamos ao vivo aqui, vamos conversar acerca do que está acontecendo no Brasil, povo brasileiro. Boa tarde a todos aí, vamos compartilhar essa live. Deixa eu tirar aqui o retorno. Aí, tirei o retorno e já vamos estar entrando já, falando do que está acontecendo no Brasil. Mas sem antes apresentar um convidado do BBT, que ele está aqui novamente junto comigo. E não vai ser essa vez só, vai estar aí constantemente com o BBT, porque eu estou divulgando aí essa luta dos bacharéis em direito que estão lutando para se ver livre das burocracias injustas da OAB. É assim mesmo, o senhor Maurício? Se apresenta e já fale um pouco dessas burocracias da OAB aí injusta. Pode começar aí, se apresentar. Ô, BBT, bom dia ainda, né? Acredito. Não, agora é boa tarde já. Começo de tarde já. Boa tarde. Obrigado mais uma vez, BBT. É sempre uma honra estar com você, estar na sua live aqui juntamente com seus inscritos. E estamos na luta, né, para tirar essas amarras da Ordem dos Advogados do Brasil, que, na verdade, como eu sempre falo, venho alertando a todos, por mais que alguns, infelizmente, os inscritos, né, alguns inscritos, torcem o nariz, falam que não é nada disso, porque eles não querem que essa reserva de mercado acabe, né, logicamente, porque se acabar a reserva de mercado, teremos concorrência. E se tivermos concorrência, teremos melhores serviços e o advogado será assim para todos, não só uma pequena parte, uma pequena parcela, e sim todos os brasileiros. Como diz o próprio presidente, todos somos iguais. Quero aqui agradecer a você e a todos que nos acompanham nesse momento, tá? Prazer, meu nome é Maurício, eu tenho o meu canal, Maurício Rabelo, tem lá, a gente explica mais um pouco sobre o que é a OAB, como eu já falei, é uma entidade que está extinta, uma entidade foi extinta em 1991, uma entidade que fraudou a Lei 8.906 de 94, essa lei não passou pelo crivo da aprovação nas duas casas, de projeto de lei 29/31 de 92, foi direto para a sanção presidencial e lá se tornou a Lei 8.906. Mais uma vez, BT, muito obrigado e quero também aproveitar o ensejo e agradecer à Associação Nacional dos Bacharéis de Direito, que trouxe à baila, trouxe toda essa informação, trouxe tudo, né, para que nós possamos averiguar, estudar e verificar a veracidade dessas informações em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? Nós temos que agradecer, eu agradeço muito mesmo a ANB, na figura do presidente, doutor Carlos Schneider, doutora Leonice Vieira, e nós ainda, BBT, para você ter uma ideia, estamos na luta. Ontem mesmo, enquanto nós estávamos na live aqui, teve alguns doutores que, inclusive em Brasília, né, entregaram dossiês, conversaram com os parlamentares sobre essa questão da OAB, e não só isso, BBT, não só isso. Algumas doutoras também foram a algumas faculdades, universidades lá em Pernambuco, também mostrando aos alunos o que é a OAB, o que é a lei, porque muitas das vezes as faculdades, elas deixam os alunos, sabe como, BBT? Bitolado. Somente naquilo, essa lei 8.906 segue isso e ponto final. Você tem que seguir isso, tem que fazer a prova e acabou. Não fala, BBT, o que é real, o que é a verdade. Tá? As pessoas precisam saber da verdade, como o próprio presidente fala. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, precisamos saber a verdade, precisamos ter a verdade, trabalhar com a verdade, porque é o que diz o ditado. Quem não luta por justiça não é digno dela. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso amigo Maurício Rabelo, né? É isso mesmo? Isso, Maurício Rabelo. Inclusive tem um canal no YouTube também, né? Sim. Depois você coloca no chat aí, depois, ou no comentário depois que terminar a live, o link do seu canal. Vou colocar assim. Que as pessoas possam, então, aí ter acesso. Vamos falar acerca do hacker vermelho, que queria dinheiro em troca das mensagens. Vamos falar também acerca da PF, que está indo na cola da Manuela Dávila.
já que foi descoberto 9 dias de conversas entre o hacker e Manuela Dávila. Ela falou meio meio que disfarçando, não, falei rapidamente com ele. Rapidamente é 9 dias? 9 dias. 9 dias. E outra, ela falou também que parte das mensagens sumiram. Parte das mensagens sumiram. Então, quer dizer, mas nada que uma quebra de sigilo telemático não venha resolver. Nada como um pavão misterioso. Como que é? Nada como um pavão misterioso possa resolver. Nada como um pavão misterioso. Como o senhor vê? Como que o senhor vê aí essa passagem de pano da Manuela Dávila aí? Já que 9 dias conversando com o hacker, o que será que foi acordado? Para chegar até o Glenn? Já o hacker vermelho, ele já confessou aí, tá falando que ele queria sim dinheiro. Ele queria dinheiro pelas mensagens, né? Enquanto já o Glenn falou que não pagou nada. Porém, o outro hacker, o Chicrete, foi achado quase uma bagatela de 3 milhões de reais na conta dele. Alguma coisa parecida, assim. Algo em torno de 2,8 ou 3 milhões. Quer dizer, dinheiro é encontrado, já se é confirmado que o hacker queria dinheiro para repassar a mensagem, porém, Glenn Greenwald falou que não pagou nada. Manuela Dávila falou que conversou rapidamente com o hacker, só passou para o Glenn, e agora descobriram 9 dias de conversa, e ela já desconversa para trás, fala que algumas mensagens sumiram. Como que você vê esse cenário aí, senhor Maurício? Por favor, aí. É bem estranho, né? Seria, BBT, veja bem, seria, vamos dizer assim, tragicômico tudo isto. Ela falar determinadas coisas, que, eu conversei, foi rápido. Essa rapidez de 9 dias, até agora, eu queria entender como que é isso, né? Essa rapidez aí, 9 dias. E a Polícia Federal está em cima? A Polícia Federal está em cima de várias coisas, viu, BBT? E essa questão do tal do Verdivaldo, né? O tal do Glenn Greenwald, veja bem, é inadmissível, tá? É inadmissível. Eu fico vendo as notícias e vejo que é inadmissível determinados veículos de comunicação usar essas provas do Intercept, que é do Intercept, usar como se verdadeiras fossem, né? O mais incrível ainda é o Supremo Tribunal Federal, que há uns tempos atrás eu chamava de Supremo Tribunal da Lagosta, né, dada a circunstância, né, porque como eles fizeram aquela estação para Lagosta, tudo mais, então estava chamando de Supremo Tribunal da Lagosta. Muito bem. Agora eu chamo de Supremo Tribunal Federal, mas ainda com ressalva. Porque como pode um Supremo dizer que para homologar toda aquela farsa do Intercept, é inadmissível isso. E o hacker vermelho, que é o Delgatti, né? É Delgatti Neto, o nome dele? Exatamente. Né? Delgatti, que conversou com a Manuela Dávila. Isso, ele não só pediu dinheiro, como teve também aí a questão de carro, né? Parece que teve uma Land Rover também junto. Né? Agora, desculpa aí, a Manuela Dávila falar que não, eu conversei rápido, não teve... sumiu os prints, isso, aquilo, outro, é complicado, né? Tá me vendo ainda? Virou a tela. Deu um pane aqui. Pronto, aí, voltou. Então, BBT, é assim, a Polícia Federal está apurando tudo isso. E olha, veja, isso aí ainda vai ter muito mais coisas, tem muito mais ainda, tá, para se descobrir. Quando você falou da questão que a Polícia Federal está indo, né, para cima de muita gente, eu lembrei também que acredito que quase um mês atrás, também fizemos um protocolo na Polícia Federal em relação à fraude
da Lei 8.906. E a Polícia Federal também está em cima disso. Meu amigo Maurício, outra coisa que aconteceu hoje, que inclusive o nosso amigo aqui, ó, ele citou aqui no chat, ó, o Brasil, eu quero o Bolsonaro e Moro, ele citou aí, Luiz Roberto Barroso, falou que é inconstitucional provas ilícitas no Stingland, no STF do Glenn, né? No STF Glenn, e tomou o rabão. Olha só, e é verdade, essa matéria, o que o nosso amigo Brasil eu quero aí comentou, de fato é verdade mesmo, porque, olha, o Luiz Roberto Barroso, ele foi questionado por Josias de Souza sobre a tentativa de usar as mensagens roubadas da Lava Jato como prova judicial, ok? Sim. E isso para no âmbito de soltar Lula e a torcida do Corinthians, fazendo referência de quantidade, vários bandidos. E ele falou, Luiz Roberto Barroso, abre aspas com a fala de Luiz Roberto Barroso, é muito impressionante como os garantistas se apaixonam por provas ilícitas, produtos de crime, afirmou Barroso. Barroso deu na cara aí, falando, em outras palavras, falando que não tem cabimento algum se basear em mensagens do Glenn Greenwald. São provas ilícitas. E engraçado que, de um lado, Luiz Roberto Barroso, ele fala aí que isso aí é uma loucura. Por outro lado, Gilmar Mendes já faz comentários embasados nesse tipo de prova. Provas sem fundamento. Já foram provadas no próprio site Intercept que elas foram manipuladas, que elas foram ali mexidas. E como que pode um juiz da Suprema Corte ele ter a legitimidade de julgar casos da Lava Jato, sendo que ele é declaradamente contra a Lava Jato já? O certo do juiz é ele ser imparcial. E não é isso que acontece com o Gilmar Mendes. Não. Pelo contrário, ele é declaradamente contra a Lava Jato, ao ponto de chamar a Lava Jato de organização criminosa e chamar Deltan Dallagnol de desqualificado. Quer dizer, uma agentinha. Quer dizer, é um cara que já está mostrando que ele está contra a Lava Jato. Ele não é a favor da maior operação que desarticulou a maior quadrilha instaurada no poder, que foi o PT aí. Ok? Como você enxerga tudo isso que está acontecendo? Porque é inadmissível, senhor Maurício, o pronunciamento do juiz parcial, sendo que o certo do juiz é ser imparcial, não é assim, Maurício, com você? Pois é, BBT, pois é. É incrível como, é aquilo que eu falei no começo, é incrível como a Suprema Corte, tá? Incrível como temos uma Suprema Corte que quer usar provas ilícitas, tá? Provas ilícitas para libertar e soltar quem é corrupto. E pior não é isso, BBT. O pior é que eles ficam maquinando, tá? Maquinando quase que diuturnamente teses mirabolantes para poder o quê? Poder atingir determinados grupos de pessoas, tá? Para que essas pessoas sejam soltas, para que vire súmula vinculante, jurisprudência, porque jurisprudência nada mais é do que decisões reiteradas, né? São decisões reiteradas. Para quê? Para poder soltar corruptos e beneficiar os presos. Porém, eles, inclusive, nessa última tese que eles, né, fizeram aí, debateram e tudo mais, e o voto foi favorável à tese, né, dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e tal, eles estão querendo soltar esse grupo de pessoas juntamente com o que está lá em Curitiba, tá? E não só isso, por trás virão outros presos de crimes com uma periculosidade altíssima, serão soltos, tá? Por causa dessas teses. E eles se meteram numa enrascada muito grande. Veja, BBT, para você ter uma ideia como está a nossa justiça, tá? O judiciário brasileiro. Para você ter uma ideia, uma entidade que está extinta, uma entidade que frauda uma lei, uma entidade
que inclusive tempos atrás mandou uma petição, tá? Uma petição para o STJ, tá? Para o Superior Tribunal de Justiça, pedindo a prisão do Moro e Deltan, e chamou dias atrás o Moro de chefe de quadrilha. Vê se tem cabimento isso. Chamar o Moro de chefe de quadrilha. Como pode tal coisa? Então aí você vê que tá tudo errado. Tudo errado. A nossa justiça hoje está em estado de calamidade. Né? Veja que a todo instante, colocam ações, por exemplo, como habeas corpus, a todo instante, do presidiário que lá está em Curitiba. Não vou chamar de ex-presidente, não vou chamar de presidente. É como disse o general Heleno, presidência da República é uma instituição quase sagrada no país. Tem que ter respeito por essa instituição. E nós temos que ter vergonha, sim. Temos que ter vergonha de termos um presidente que está, um ex-presidente, né? Na época, um presidente que hoje está na cadeia. Temos que ter vergonha disso. Tá? Então, para você ver, a nossa justiça hoje, ela precisa ser revitalizada. Nossa justiça hoje, ela precisa tomar outros ares, precisa tomar senso de justiça. É o que está nos faltando. Porque se você tem um juiz que está lutando contra a impunidade, como é o Sérgio Moro, e você tem um procurador como o Deltan, e os demais que estão em volta dele lutando contra a corrupção, Gilmar Mendes, né, vamos dizer assim, o STF querer desqualificar o trabalho desses homens que estão aí lutando pela justiça nesse país, e o outro que se diz de uma entidade, dizer que eles são chefe de quadrilha. BBT, que justiça nós temos? Qual é essa justiça? Esse dia mesmo ficamos sabendo de que eles, com essa afã de soltar lá aqueles que sabem muito, porque a hora que fizer a delação, todos eles começarem a delatar, né? Como fizeram aí, bloquearam, suspenderam, falaram, não é para investigar o Adélio Bispo, não é para investigar Furnas, não é para investigar tantos outros aí que se investigar, JBS, o telefone da JBS, o sigilo telefônico, pediram para suspender, para não investigar, porque se investigar tem muito mais coisa, tá? Tem muito mais coisas aí. E a Polícia Federal está em cima de todos eles. A Polícia Federal está em cima. Ela só não está mais à frente porque tem algumas liminares que mandaram lá para o STF barrou. Porque se soltar essas liminares, você pode ter a mais absoluta certeza, se investigar, vai ter muita coisa ali e mais gente há de cair. Muito mais. Não é só Manuela Dávila com essa, dizer que, sumiu tudo, não sumiu não, tem lá 9 dias de conversa. E a Land Rover? E o dinheiro que ele tinha? Como é que fica essa situação? Olha lá. Sabe, BBT? Então, assim, precisa trazer tudo isso à baila. Tá? E, claro, Gilmar Mendes, quando fala que Deltan e Moro, ora, chefe de quadrilha, fizeram uma organização criminosa, mal sabe ele o que é organização criminosa, então. E tem organizações aí que arrecada muito, viu? Arrecada muito, tá? Muito mesmo, e tá aliciando pessoas, compram parlamentares aí, entendeu? Sobre essa pecha da justiça, sobre essa pecha de dizer, não, vamos soltar, vamos isso, aquilo, com essas teses, que inclusive uma dessas teses agora é tão prejudicial quanto. Tá? Como bem sabemos, que o governo, quando vetou lá alguns pontos da lei de abuso de autoridade, e foi para o Congresso, que o Congresso fez, derrubou o veto de alguns itens que o presidente vetou. Ora, como pode tal coisa? Né? Bom, aí se entrarmos no legislativo, né, vamos lá, esses dias mesmo, esses dias, ontem, anteontem, que o nosso caro amigo
né, Rodrigo Maia, presidente lá do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, prestou homenagem ao Capitão Cueca, né? Prestou homenagem ao Capitão Cueca. E depois alguns transeuntes que interpelaram, né, o deputado, inclusive a última agora, que foi uma moça, que ele pegou, agrediu a moça, colocou a mão na boca dela e deu um tapa para o celular dela cair e tudo mais. Essa agressão, como é que fica? Será que ele vai também prestar solidariedade a esta cidadã? Então, aí você veja como está não só a nossa justiça, o nosso legislativo. Outra coisa, Maurício, outra coisa que eu fico meio que assustado é Rodrigo Maia agora falando que é a favor de privatizar os Correios, jogando aí, apoiando, parece que tá apoiando o presidente. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa acontecendo estranho, não é assim? Pode falar, senhor Maurício. Tem muita coisa estranha, BBT. Na verdade, o Rodrigo Maia, tá? Ele é assim, na frente das câmeras, ele fala uma coisa. Lá no Congresso ele faz outra. Agora ele é a favor disso, daquilo outro, mas é fácil falar, mas vamos ver as ações dele lá no Congresso. Como presidente, como é que está saindo? Né? Vamos dizer aqui, como ele está sendo, inclusive, investigado também pelo Caixa 3, agora não é nem mais Caixa 2, né? Caixa 2 agora fica no passado, agora é Caixa 3, né? Que está sendo investigado por isso. Fora que tem investigação de quando ele, inclusive, lá na lista da Odebrecht, era quem? Na lista da Odebrecht, Botafogo ou Inca, né? Então tem tudo isso. É complicado essas coisas. Mas aí, quando vai para o STF, lá tudo é barrado. Tudo lá é barrado. Se barra por quê? Porque tem uma entidade que, inclusive, quando eu falei para você que fizemos, né, a denúncia na Polícia Federal, já virou inquérito e está rolando agora o inquérito contra a questão aí da fraude da Lei 8.906, né? Então, assim, tudo que vai para o STF é barrado. A própria OAB, ela manda algo para lá, por exemplo, barra o sigilo de fulano tal, que ninguém pode descobrir tal coisa. Como foi feito com o Adélio Bispo, mais uma vez eu cito esse caso. O Adélio Bispo, o que aconteceu? A OAB barrou, o presidente teve que, o presidente teve que entrar com liminar, falar, olha, vamos apelar a coisa aqui, ele precisa falar quem é o mandante, porque tem um mandante, porque o cara era um militante do PSOL e tudo, estava lá sempre junto com o pessoal do PT, pessoal e assim vai, e o cara faz um negócio desse, tem alguém por trás. Quando o presidente foi interpelar, o presidente foi realmente, né, ali foi fazer investigação mais profunda, a OAB falou, opa, barra. Assim como a OAB pediu também para barrar o Glenn Greenwald no COAF. Ela pediu para barrar. Tá? Pediu para não quebrar. E se quebrar, por que está quebrando? Por que está quebrando o sigilo financeiro do Glenn Greenwald, do Intercept? Colocou à disposição do Glenn Greenwald mais de 40 advogados. Olha que maravilha. É muito complicado, muito complicado. Vamos dar uma mudada de assunto aqui? Vamos lá. E falar a respeito do... Deixa eu ver aqui. Impressionante. Aqui, isso aqui já falei. Vamos falar sobre o Dória. Que o Dória tá passando vergonha. Vergonha. Ele tá passando vergonha com essa história do Bolsonaro, né? E agora ele quer justificar, porque, não, eu apoiei Bolsonaro. Eu apoiei Bolsonaro porque eu não queria o PT. Eu não queria o PT. E ele deu essa narrativa. Na Rede Globo. E os repórteres da Globo acabaram colocando ele numa saia justa. Deixa eu colocar aqui.
colocar para vocês aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não posso, vou pôr só o áudio aqui, para vocês ouvirem o áudio aqui do Dória. Escuta aí. Milhões de brasileiros votaram em Jair Bolsonaro para não votar na volta do PT, Lula, Dilma e outros. Não, governador, o senhor tinha um risco real de perder a eleição. O senhor se agarrou à campanha do Bolsonaro. Não foi só porque o Bolsonaro era o antípoda da esquerda, mas porque o senhor viu ali, me corrija se eu estiver errado, uma oportunidade de virar a eleição, de vencer a eleição agarrado a uma onda que varreu boa parte do país. Aliás, até a abertura das urnas estava absolutamente tudo muito voltar novamente aqui. Milhões de brasileiros votaram em Jair Bolsonaro para não votar na volta do PT, Lula, Dilma e outros. Não, governador, o senhor tinha um risco real de perder a eleição. O senhor se agarrou à campanha do Bolsonaro. Não foi só porque o Bolsonaro era o antípoda da esquerda, mas porque o senhor viu ali, me corrija se eu estiver errado, uma oportunidade de virar a eleição, de vencer a eleição agarrado a uma onda que varreu boa parte do país. Aliás, até a abertura das urnas estava absolutamente tudo muito indefinido e nebuloso. Deu pra escutar isso, seu Maurício? Tá sem volume. Tá sem som. O Dória. Olha, não. Mas veja, BBT, a questão do Dória é basicamente isso mesmo. Ele se agarrou no Bolsonaro porque ele viu que estava perdendo a eleição aqui em São Paulo. Ora, todos nós sabemos, quando ele, né, se candidatou à prefeitura daqui da capital, BBT, veja bem, ele se candidatou à prefeitura aqui da capital prometendo mundos e fundos. Tá? Quando ele assumiu nos primeiros dias, começou a colocar aquelas roupas, né, dos garis para dizer, olha, eu sou igual a vocês, isso, aquilo, outro, começou a fazer aquela coisa da cidade linda. Sabe, um dos projetos dele da cidade linda, BBT, era o Jardim Suspenso, tá? O Jardim Suspenso aqui. BBT, vai lá na 23 de maio, veja como é que está o Jardim Suspenso dele. Em alguns pontos tem, né, tá, a planta tá maior do que em outros lugares que não tem quase nada. BBT, isso custou mais de, acredito eu, que na época, estava custando mais de 170 mil reais para manter tudo aquilo. A empresa que ia cuidar desse Jardim Suspenso, ela simplesmente pediu quebra do contrato, porque não aguentou, né? Não tinha mais como ela arcar com aquilo, e abandonou. E tá lá. Cuida uma vez sim, outra não. Então, ninguém cuida mais. Se você passar por lá, tá lá sem cuidado. Tá? Alguns pontos tá razoável, outros tá um verdadeiro caos. Porque aquilo custa, BBT. Ele pegou e falou, eu vou tirar todos os grafites que tinha ali na 23 de maio, vou substituir pela Cidade Linda, pelo Jardim Suspenso. Mas aquilo custa, BBT. Tá? E sucedeu que mesmo assim, ele abandonou a cidade de São Paulo de uma forma, BBT. Olha, se você vai para o Terminal Dom Pedro, quem aqui depende de transporte público, né? Nós dependemos de transporte público. O transporte público aqui de São Paulo, daqui da capital, é um verdadeiro caos, é totalmente caótico, é caro e é caótico, tá? Ele deixou a situação da cidade de São Paulo à míngua, praticamente, tá certo? Deixou à míngua. Fora que, além desse pequeno detalhe, toda vez que você vai precisar de um transporte público, inclusive aqui em São Paulo, aos fins de semana, BBT não funciona. É porque diz que tá em obra, tá isso, aquilo. Não funciona. Você demora praticamente para se deslocar de um lugar a outro, quase 2, 3 horas por causa do transporte público. E é o transporte o ferroviário. Não funciona, BBT. E fora isso, esse nosso amigo aí,
Ele deixou a cidade de qualquer jeito para se candidatar ao governo, infelizmente ganhou, tá? Infelizmente ganhou, apoiando-se em quem? No Bolsonaro. Ele apoiava o Bolsonaro, ele apoiava. É igual, sabe quem? É o nosso amigo Frota. É igualzinho. Tanto que os dois estão onde? No PSDB. Tanto que os dois estão lá no PSDB. Tá? É igual. Se você vê a situação do Dória, que apoiou o Bolsonaro, é a mesma coisa do Frota. Mesma coisa. Os dois se combinam, tanto que os dois estão no PSDB. Então, quando foi interpelado pelo pessoal da Globo, e é isso mesmo, ele tomou uma assim que ele ficou até atordoado, sem saber o que fazer. Você viu que ele não tinha mais resposta ali. Tá? Por quê? Ele simplesmente, BBT, ele simplesmente, tá, enganou, inclusive, a Polícia Militar. Polícia Militar, que esses dias foi fazer protesto pelo que o Dória tinha falado e não cumpriu, e nem vai cumprir. Tá? Que a paridade dos reservas, tudo, da Polícia Militar, para ter a igualdade, não vai cumprir, BBT. Ele não vai. E para você ter uma ideia, ele, inclusive, com o projeto do governo federal, do ministro da Educação, né, o Abraham Weintraub, que está com o projeto das escolas cívico-militares, né, falou para os estados, olha, o estado quiser aderir, tem até, né, tem um determinado tempo. O que o Dória fez? Não vou aderir. Não vou aderir às escolas cívicos militares. E o próprio ministro falou, olha, pena que alguns estados, como São Paulo, não aderiu à escola cívico-militar. Só que houve uma pressão de alguns deputados estaduais, da própria população paulista, tá? Que ele teve que recuar e agora aderiu ao projeto Escola Cívico-Militar. Porque a educação da forma que se encontra em São Paulo, não há possibilidade de continuar. Não tem. E precisa, é aquilo que nós estávamos conversando ontem, precisa ter ordem. E se tiver ordem por base, tem o progresso por fim. Exatamente. Se houver ordem por base, vai haver o progresso por fim. Você gostaria de ler esse comentário aí, irmão? Você que entende sobre esse Denis Nocera. É o Denísio, né? Denísio Nocera. ANP, Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Será que eles vão procurar se a Lei 8.994 é uma fraude? Eis que está, segundo a mídia, veio ao mundo jurídico sem apreciação das duas casas legislativas. Boa tarde, Denísio. É o seguinte, como a gente acabou de conversar isso, né, ontem também, né, BBT, nós falamos, realmente, a Associação Nacional dos Bacharéis, da qual também sou associado a ela, né, nós entramos já na Polícia Federal e já virou inquérito em relação à fraude da lei. Isso é comprovado pelas notas taquigráficas, né, comprovado pelas notas taquigráficas que não houve a votação. E não só isso, como vem falando, só um adendo, BBT, como vem falando, a OAB, ela deixou de existir desde 1991. Ela extinguiu pelo decreto número 11, anexo 4, de 18 de janeiro de 1991. A partir daí, ela não tem mais existência jurídica, ela está ilegal. Pode pegar a CNPJ, né, do Conselho Federal, que está lá. A autarquia, ela não é mais autarquia. Inclusive, na própria lei, ela diz que não tem parte com a administração pública. Na própria lei, essa lei aí que ela fraudou, diz que ela não tem parte com a administração pública, mas usa um CNPJ como autarquia. Para você ver como a coisa não se encaixa, BBT. Então, nós já comunicamos sobre isso, já falamos, os parlamentares têm todos os dossiês, todos eles têm o dossiê que a própria ANB, juntamente com o CNCC, que é o Conselho Nacional de Combate à Corrupção, o Movimento Nacional pelo Fim do Exame de Ordem, juntamente com o Revoltados Online, e agora com o BBT TV, nós já fizemos todos esses dossiês, entregamos aos parlamentares, entregamos inclusive ao próprio presidente da República, tá? E também já sabe disso o ministro da Educação, tá? Então todos já estão sabendo dessa fraude. Mas aquilo que eu falo, BBT, é aquilo que eu falo.
Quando a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito foi até Brasília, conversou com os assessores do ministro da Justiça, Sérgio Moro, os próprios lá disseram, olha, nós sabemos que a OAB não tem existência jurídica, nós sabemos disso. Então, foi protocolado isso, viu? Foi protocolado. Lá no próprio Ministério da Justiça sabe que a OAB não tem existência jurídica, tá? Porém, BBT, infelizmente, para quem arrecada mais de 1 bilhão e 300 milhões, tá, de reais por ano, BBT, toda aparelhada, e que ressurgiu juntamente com o Foro de São Paulo, tá bem complicado, infelizmente. Outra coisa também, que eu queria estar citando aqui antes de nós terminarmos aqui, acerca de um comentário do Alan dos Santos, do Terça Livre, que ele tem assistido nossas lives. Mas ele criticou o BBT, e eu quero dar uma resposta. Criticou assim, criticou aqueles que estão questionando o presidente Bolsonaro em partes. É normal questionar. Vamos ouvir aqui o que ele falou no canal dele. Vou colocar aqui no fone do ouvido aqui para você escutar também. Vamos ouvir que eu vou responder depois. Não se trata de não poder criticar Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Trata-se de senso de proporção. É você entender que o país foi roubado, vilipendiado, destruído, tomado de assalto, e é necessário tempo para reconstruir isso. Algumas coisas... Olha só. Vou começar a responder aqui. Ele falou, não se trata de poder criticar Jair Bolsonaro, trata-se de senso de proporção. É você entender que o país foi roubado. Agora, deixa eu já quebrar essa primeira parte da retórica dele. Se o país foi quebrado devido à corrupção. Foi quebrado devido aos políticos corruptos. Então, você querer progredir, Alan dos Santos, você querer progredir esse país sem primeiro combater a corrupção, é suicídio. Sim. Não existe progresso em uma nação corrupta, meu camarada. Não existe progresso, porque tudo que for crescer vai escorrer por uma tubulação ali, vai escapar um pouco daqui, um pouco dali. Quando nós formos vermos, estamos na merda novamente. Me perdoe a palavra chula, mas essa que é a verdade. Então, eu não sou contra a pauta progresso em primeiro lugar. Nós temos que andar. O que destruiu a nossa nação e vem destruindo há anos é a corrupção. Então, temos que tratar primeiramente o câncer. Para depois queremos ver a evolução. Não existe evolução, progressão, progresso, sem antes sanar o que está destruindo a estrutura do nosso país. Você vai levantar uma casa de madeira sem antes verificar se aquela madeira tem cupins? Ou você antes vai verificar se aquela madeira tem cupins para que possa, então, construir uma casa que venha durar? Do que adianta construir uma casa bonita, dinheiro, progresso, tudo, se não combater corrupção? Não resolve de nada, meu camarada. Vamos continuar escutando o Alan dos Santos e eu vou contestando ele aqui. Sabe por que eu tô falando isso aí, pessoal? Porque o próprio Alan dos Santos, ele não questiona Flávio Bolsonaro. Por que ele votou a favor do abuso de autoridade? Por que ele votou votando para a derrubada dos vetos do pai? Eu não entendo. Esses caras, eles só estão sendo o que eu tenho falado aqui. O canal Bonecão do Posto. É só assim, meu camarada. É só, ó. Canal Bonecão do Posto. É para frente e para trás. O Bolsonaro peidou no Congresso. Não, é assim. Bolsonaro, ele deu 3 peidos lá, não é verdade. Foi bom, tá gostoso o cheiro do peito. Tá bom, tá ótimo. Show de bola. Quer dizer... É verdade. Flávio Bolsonaro está votando tal e qual o PT. Tá terrível.
Tá tudo bem? Então tá tudo bem. Tá tudo ok. Show de bola. É o bonecão, é a onda bonecão do posto. É só sim, sem questionar. Como diz aqui, eu não concordo em tudo que o Mamãe Falei fala. Não concordo. Já briguei aqui com as retóricas do Mamãe Falei. Mas uma frase que ele sempre fala, vamos questionar todo mundo. E é verdade mesmo. Se você for observar os maiores líderes aí, que não gostavam de ser questionados, se tornaram o quê? As piores histórias do nosso mundo. Ok? Lideranças que não gostavam de ser questionadas, não. Todo mundo tem que ser questionado. Esse negócio de não ser questionado é conversa furada. E eu pergunto a vocês, Terça Livre, por que vocês não questionam o Flávio? Por que Bolsonaro vetou o abuso de autoridade e o Flávio votou para derrubar o veto do pai? Isso aí vocês não perguntam para Flávio Bolsonaro, né? Isso vocês não perguntam por que Bolsonaro vetou e Flávio votou para derrubar os vetos. E tem essa mídia, essas mídias, são mídias parciais, cara. Não são mídia imparcial. E não se constrói um país justo se houver parcialidade. Tem que haver imparcialidade. Se tem que haver uma parcialidade, tem que ser pro lado da justiça. Aí ninguém perde. Quando você é parcial pro lado da justiça, ninguém perde, ok? Então vamos ouvir mais o Alan dos Santos falando, aí eu vou estar falando em cima do que ele está falando. Iremos conseguir com algum bom esforço. Outras coisas, mesmo com grandes esforços, não serão obtidas. Mas com o tempo, pode-se conseguir muita coisa. É necessário entender que o tempo é crucial para o que nós queremos fazer com o país. Sem entender isso, você apenas é um palpiteiro. Agora ele falou assim que, sem entender o momento político, que aconteceu com o Brasil, eu sou apenas um palpiteiro. Qual que vale mais? Um estudioso, um jornalista estudioso, parcial ou um palpiteiro imparcial? Um palpiteiro que é parcial pro lado da justiça. Qual que vale mais? Eu pergunto para vocês no chat e eu pergunto para o Maurício. Com você, Maurício. Bom, olha, é que aquilo, BBT, ele vem dizendo da questão da gente fazer críticas e questionar o que realmente está acontecendo. Ora, realmente nós temos que questionar a questão do Flávio Bolsonaro, por que ele foi contra aquilo que o pai tinha vetado. Nós temos que questionar assim, olha, mas por que está tendo investigação? Porque, como ele já falou, o próprio Flávio Bolsonaro disse o seguinte: estão me investigando há 2 anos. Há 2 anos estão me investigando. Estão batendo em mim, é aquela coisa que ele vem falando, né? Mas é aquilo. Ser palpiteiro, porque, é palpiteiro porque não conhece a realidade do país. Opa, peraí. Nós vivemos a realidade nua e crua do país. Vivemos a realidade nua e crua. Tá? E sabemos sim, tá, que a situação do país, a corrupção que assola o país, que assolou muito, agora, pelo menos o executivo, trabalhando com seriedade. BBT, veja, alguns pontos, como o próprio Bolsonaro, nós falamos ontem, né? Alguns pontos, aí o Bolsonaro já falou que dá umas caneladas, né? Mas ele está evoluindo. Todos nós estamos evoluindo, de certa forma, sim. Mas eu não concordo com essa questão. Você é um palpiteiro. Eu não concordo com isso. Até porque vivemos essa situação caótica do país, de corrupção. A corrupção é um câncer. Como o próprio Bolsonaro lá atrás, quando era deputado federal, falou, até mesmo, mais uma vez eu cito a OAB, que ele falou, a OAB é um câncer. É um câncer nesse país, há uma metástase. E se ela tem paredes blindadas, é porque alguma coisa tem. Então, assim, não podemos concordar com determinadas coisas. E se ele pegou, como ele sancionou a questão de usar dinheiro, né, para pagar advogado, mas por quê? E nós criticamos isso,
É fato, tem, e essa crítica é sadia. E não é por ser palpiteiro, não. Não é por ser palpiteiro, porque palpiteiro vai falar de outras coisas que às vezes não tem nada a ver. Não é ser palpiteiro, não. Aí eu discordo dele, falo, não. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de você falar que as pessoas são palpiteiras, vamos aqui trazer toda a informação correta. Vamos ser imparcial. Porque a justiça, ela é, sim, imparcial, como você bem falou. A justiça, ela tem que ser imparcial. Ela não pode ser a favor de A e nem B. Ela tem que ser imparcial e ser a favor daquilo que é direito. Daquilo que é a justiça. Então, assim, dele falar, é palpiteiro, porque não conhece a situação do país, não. Você conhece a situação do país, você já vem falando há muito tempo. Alguns youtubers de direita também estão aí falando. O que nós não podemos, por exemplo, eu vi que alguns falaram do Deltan Dallagnol. Teve um youtuber que falou que o Deltan é esquerdista, isso, aquilo outro. Falei, mas peraí, né? Então nós temos que... Aí a pessoa está olhando aquela coisa assim, vai para um lado, depois vai para o outro. Não, tem que olhar a justiça. E o Deltan, pelo trabalho que vem fazendo, só faltou falar também que o Moro é de esquerda, pelo amor de Deus, né? Então, se você olhar os trabalhos que eles vêm fazendo, eles estão sendo o quê? Imparcial. Mas é isso que está a justiça. Entendeu? É isso que está a justiça. E, assim, o STF, como aqui alguém falou, queremos a PEC da bengala urgente. Né? Reginer, não dá para ver o nome. Regnier, né? Regnier Souza, né? Falou que quer a PEC da bengala urgente. Olha, a gente já vinha conversando, né, BBT, sobre a questão da PEC da bengala, né? E quando você falou que alguém tinha dito a você que a CPI era inconstitucional, e você foi nos artigos e viu, não tem nada de inconstitucional, não. Lá está mesmo. Ela tem prazo e tudo. Tem prazo de 180 dias, prorrogar por mais 180 e tudo mais. Tem seus custos, ela custa mais de 200 mil reais para instalação e tudo, mas a PEC da... não é nada, né? Oi? 200 mil reais não é nada. O que é para o Brasil? Um tamanho de Brasil desse aí, um PIB de quase, se eu não me forte a memória, 3 trilhões, não sei se agora está menos, né? Porque depois dessa crise aí... Não posso consultar. Pode continuar, desculpa aí, eu interromper você. Então, assim, então, o que acontece? Veja bem, a PEC da bengala, a questão da CPI, né, a questão da CPI que leva todo esse tempo, a PEC da bengala é mais rápida. Como a Bia Kicis já colheu a assinatura, agora tem que colocar para votação. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça e vai para votação. Porque precisa, assim, da PEC da bengala. É aquilo. Nós não queremos nem mais um minuto esse STF que aí está. Não quero nem mais um minuto. Não quero nem mais um dia, nem um mês, nem um ano. Se puder sair o quanto antes possível, melhor. Sabe? Por mim, BBT, o povo sairia azul para pedir a renúncia de todos eles. Porque ali no STF é um outro que se salva, só. Os demais, para mim, todos eles são corrompidos. Tá? Não tem compromisso com a justiça, hipótese alguma. E reitero, chamar as pessoas de palpiteiro, desculpa, não é um termo correto. Porque nós estamos lutando, todos nós que queremos alguma... Seu Maurício, o som não está saindo. O som do senhor. O som não está saindo do senhor. Dá uma olhadinha aí. Sai e entra. Fala comigo. Voltou? Agora voltou. Pode continuar. Voltou? Então, assim, BBT, eu entendo, como eu estava falando, eu entendo algumas pessoas quando pedem intervenção, eu entendo algumas pessoas quando a gente pede a CPI da Lava Toga, o impeachment, como Modesto Carvalhosa mandou vários pedidos de impeachment. Conversei com o Modesto Carvalhosa,
na última manifestação que teve aqui na Paulista, conversei com ele, tirei foto com ele, falei inclusive da... Só um minutinho. Oi? Eles tem o nosso amigo aqui, falou aqui, ó. Maria Batista, sempre serei Bolsonaro. Vocês são o Zeca Babão do Lula. Você, Maria Batista, você não sabe nem o que tá falando. Aqui, Lula é bandido e vai continuar sendo, vai continuar preso. Se depender do canal BBT, vai apodrecer na cadeia. É que você está acostumado a entrar em canal que só fica babando ovo e não questiona. Esse canal aqui é um canal imparcial, ok? Somos parcial pro lado do povo. Pro lado do povo. Sim. Agora, questionamos todos e a todos, ok? Somos parcial pro lado do povo. O que o povo quer? O povo quer o quê? O que o povo quer? O povo quer PEC da Bengala. Ó, é isso que o povo quer. Então, o Brasil quer o Bolsonaro e Moro. Ó, ele apoia Bolsonaro e ele quer PEC da Bengala. Eu também sou favorável, sabe por quê? Porque é isso que o povo quer. PEC da Bengala, ok? Que o povo brasileiro quer que Lula continue na cadeia. Então, você está confundindo as bolas. Você está confundindo. Pode falar. Só um adendo aí. Veja, a pessoa, quando ela fala assim, essa questão da pessoa não aceitar a crítica, não é nem crítica, aceitar um questionamento. Mas vocês estão questionando o Bolsonaro. Olha, eu já falei várias vezes, eu critiquei muito o Bolsonaro há meses atrás, sem o conhecer a fundo. Hoje, eu apoio incondicionalmente o Bolsonaro, apoio as ações dele, sim. Eu apoio, não vou deixar de apoiá-lo. Questiono, posso questionar, sim, como nós estamos fazendo. Mas o governo dele, como eu falei, o governo dele está, assim, trabalhando e muito, está trabalhando direto, tá? E como eu falei, algumas questões precisamos questionar, até porque ele vai trazer isso à baila, vai trazer e vai falar, olha, o que aconteceu é isso, aquilo, outro. Ele vai dar uma explicação, ele vai falar. E se tiver algo no governo dele que não condiz, a gente vai falar também, porque nós precisamos disso, tá? Porque ele precisa saber que o povo está atento, ele sabe que o povo hoje está atento ao que está acontecendo. Uma coisa que aconteceu no tempo do governo Bolsonaro agora de bom, Maurício, foi que até julho, do julho do ano passado até julho deste ano aqui, 7 mil pessoas foram poupadas. Então, não podemos tapar o sol com a peneira. Claro. O presidente Bolsonaro tem mais acertado do que errado. Porém, alguns erros dele foram erros muito graves. Como o PGR meio duvidoso. Por quê? Sabemos que o PGR ele tem o poder de trocar o quadro da Lava Jato. É por isso que questionamos isso. Temos medo de que a Lava Jato venha a ser afetada. Sim. Então não é no âmbito de querer derrubar o governo Bolsonaro, encaramos de esquerda, não, de maneira nenhuma. É no âmbito de corrigir, no âmbito de amar o governo. Não querer que ele afunde. Nós avisamos de Bibiano, nós avisamos de Rodrigo Maia, nós avisamos dos duvidosos e ninguém escutou os canais de direita. O que aconteceu deu merda, meu camarada. Eles tinha até muitos ali que estavam espionando o presidente, mas foi por falta de aviso? Não, a gente estava avisando aqui, questionando. Tá sem som, meu querido. Então, quer dizer, agora sim, o questionamento é válido para corrigir as vias incorretas. Com você, Maurício. Veja bem, BBT, uma das coisas que, inclusive, luto, né? Uma das coisas que a gente tá ali sempre batendo, e claro, apoiando o presidente sempre. Apoio o presidente, sim. Apoio as ações do Moro, tá? E não arreda o pé do pacote anticrime dele, da qual
o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tá, aceitou o Felipe Santa Cruz levando um projeto, um anteprojeto do pacote do Moro. Pegou aquele projeto e junto ali tirou foto, abraçou e tudo mais, para levar o quê? Para falar, olha, dispensa o projeto do Sérgio Moro e fica com este que foi feito na OAB. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Jamais eu vou concordar com um negócio desse. Jamais. O pacote anticrime do Sérgio Moro, ele é completo. Isto eu não arredo o pé e vou apoiar sim. E o governo vem fazendo um ótimo trabalho. Há muito tempo que eu não vi um executivo que trabalha com seriedade. Há muito tempo, BBT. Sabe? Então, há alguns pontos que nós precisamos questionar, sim. Né? Pessoal, muito se criticou Augusto Aras, é fato. Né? A gente olha ainda com olhos assim, né? Desconfiado, um olho no gato, outro olho no peixe, mas é aquilo, nós queremos o quê? Nós queremos a manutenção da Lava Jato, não queremos que ela sofra qualquer revés, não queremos que o pacote do Sérgio Moro caia por terra e venha um outro de uma entidade que nem existe, entregue para a Câmara, para o Congresso e seja aprovado sem ser o pacote do Sérgio Moro, um pacote que é do governo legítimo, entendeu? Então, essas coisas, quando vêm, amedrontam. Quando vem, o povo já fica em alerta, tá? Que é para não ter qualquer tipo de revés, como já vem acontecendo, infelizmente, no STF. Então, é isso aí. Então, vamos para as considerações finais. E outra coisa também, Maurício, para nós finalizar aqui, e você já se despede também, mas antes, o absurdo também é como que pode a cúpula do PT está aí tudo enroscado, embaraçado com problemas judiciais, no âmbito de delações premiadas. Todos citados em delações premiadas. Quer dizer, a pirâmide lá no topo do PT está toda comprometida. Lula, Gleisi Hoffmann, Haddad. E o porquê? O porquê que as nossas autoridades em nosso país no Brasil, não extinguiu ainda o PT? Por que esse partido, que já está confirmado, que já está mais sujo que pó de galinheiro, não foi extinto? Eu faço uma pergunta aqui, essa é uma pergunta que eu espero que não fique só aqui, que voe para todas as autoridades do nosso Brasil e chegue nos 4 cantos da nação e alguém me responda o porquê que o PT não foi extinto até agora. Sendo que já o próprio Palocci falou que o PT era uma organização criminosa. Com você, Maurício, e já dê as considerações finais. Responda esse questionamento e já dê as considerações finais. Está em investigação e o TSE já era para ter pulverizado a sigla, até porque ela pertence, está junto, tá, com algo chamado Foro de São Paulo, que reúne inclusive as Farc. Tá? Já era para ter sido pulverizada. Mas, BBT, veja a situação da nossa justiça. Mais uma vez eu cito, BBT, uma entidade que não existe, você acha que era para estar fazendo todo esse tipo de situação no país, ou seja, atrapalhando o governo? Como que uma entidade que não existe, uma entidade que comete fraude, pode ainda atuar em qualquer área da justiça, BBT? Então você vê aí o rumo da nossa justiça. Então, o PT já era assim para ter sido pulverizado por causa desse detalhe, com tanta situação de corrupção, maioria dos seus militantes, dos seus filiados, ali, suspeito de corrupção, ou quando não estão suspeitos, já comprovado, próprio Palocci na delação dele, delação premiada,
falou que todos, Gleisi, todos eles são corruptos, sim, tiraram dinheiro, pegaram dinheiro. O próprio Lula, como ele disse, que o próprio Lula pegou dinheiro do próprio PT. Então, por que ainda não aconteceu tal coisa? Justamente pelo simples fato de quê? Tá? Pelo simples fato de, infelizmente, BBT, a nossa justiça, tá? Ter esse corporativismo, está comprometida, tá certo? BBT, aproveitando, eu quero agradecer mais uma vez, tá? Essa live, tá certo? Nós, bacharéis de direito, na verdade, BBT, nós somos, agora estão mudando a nossa nomenclatura, agora somos advogados não inscritos. Espero em breve ser advogados, como somos, pela lei maior de direito, esperamos aí ser de fato, né? Com ajuda aí, né? Nós, da Associação Nacional dos Bacharéis de Direito, na figura do Dr. Carlos, como já falei, da doutora Léo, e demais advogados não inscritos, né? Que estão nessa luta, uma luta árdua, mas eu tenho certeza que nós conseguiremos, iremos vencer isso, juntamente com o CNCC e tantos outros que estão aí querendo a verdadeira justiça, tá? Agradecemos, juntamente com o BBT também, agradecemos muito, BBT, por essa oportunidade, agradecemos por tudo aí, por essa live, e tenho certeza, BBT, que a nossa justiça vai mudar, sim, vai mudar. O povo precisa estar em alerta, estar atento para a mudança da nossa justiça. Você pode ter certeza, BBT. Se o STF mudar, se o STF se revitalizar, a nossa justiça muda e o Congresso Nacional, com a mais absoluta certeza, vai ser outro. Porque precisam respeitar o brasileiro, precisa respeitar esse país. Precisa ter, ou tem amor pela bandeira, ou cumpre a ordem e o progresso, ou então, BBT, não tem parte com o país. Muito obrigado, BBT. Tamo junto, Maurício. Então, quero agradecer a todos a participação e também dizer aqui aos bacharéis, os advogados não inscritos, que nós estamos aqui também aí abrindo esse espaço, Maurício representando vocês aí, e não vai ser, vai se restringir apenas a esse dia, vai estar constantemente conosco aí. Quero ver se eu trago mais vezes eles aí, para que as pessoas saibam dessa causa, né, da causa dos advogados não inscritos, que lutam aí para ter seu espaço no Brasil, e vão conseguir sim, se Deus quiser, ok? Obrigado, Maurício, obrigado, povo brasileiro, obrigado você que apoia o canal BBT TV, ok? Um beijo a todos os inscritos aí, aqueles que estão sempre junto com o BBT, aqueles que curtem o canal BBT TV, e sabem que o BBT TV é um canal imparcial. Outra, antes de Alan dos Santos, que quiser questionar o meu canal, questione Flávio Bolsonaro. Ok? Eu pergunto para você, eu faço essa pergunta para você, Alan dos Santos. Pergunta diretamente a você. Por que Bolsonaro vetou o abuso de autoridade e Flávio Bolsonaro votou para derrubar os vetos? Me responda e depois eu tiro o chapéu para você, ok? Abraço a todos, obrigado aí, beijo, desculpe qualquer coisa aí, pessoal, tamo junto. Obrigado. Até a próxima, tchau, tchau.